a gente vai falar um pouco sobre o que a gente comumente chama de escatologia. Mas, assim, que a gente vai falar não tem nada a ver com teologia, é por outro caminho que a gente vai. O texto que eu queria ler, mas eu não sei onde é que está, é aquele texto, acho que é em Salmo, que diz assim: Deus, tu és verdadeiramente Deus que se oculta. Vocês se lembram desse texto? Romeu, eu vi como a olhada do Romeu brilhou. Ele foi para Apocalipse, ó, tô vendo ali. Tu és verdadeiramente Deus que se oculta. O salmo não é no final não, Que Romeu. tudo isso que eu vou falar, tudo isso que a gente vai falar aqui, que a Bíblia vai falar, tudo tem a ver só com esse texto. Que Deus, Javé, o Deus que apareceu para Abraão, que supostamente é o Deus que a gente invoca como Deus, é de fato um Deus totalmente diferente das outras nações, porque ele é um Deus que se oculta, um Deus que é escondido. Até quando ele aparece, ele é um Deus que se esconde, mesmo quando aparece. Porque quando ele aparece, de fato ele não aparece mesmo. Por exemplo, ele apareceu para Abraão, ele vivia numa região idólatra, mas ele não aparece para Abraão. Não aparece para Abraão. Claro que depois vamos ter as teofanias, mas aquilo ali não são aparições de Deus. Não dá para dizer que aquilo ali é Deus, é uma manifestação de Deus. É Salmos mesmo, né? Eu não sei. Olha aí, é Isaías 45:15. 45:15. Aí será que isso que ele está dizendo tem na Bíblia? é mesmo, cara. Mas Entretanto, tu és um Deus que se esconde. isso, Ó Deus de Israel, Salvador. eu tenho uma Bíblia no celular, para quem não É só botar acreditava o texto, nisso. né? Para quem não acreditava nisso, isso, viu, né, Romeu? cara? Eu jamais iria achar que isso aqui era só. Deus que te oculta. Pai, cadê o controle do DVD? Então, a peculiaridade de quando Deus Javé, esse Deus chamado Javé, ainda não se chamava Javé, né? Quando ele aparece para Abraão, é que ele se manifesta, ele aparece para Abraão Pai, tem que esperar, e anuncia uma promessa. Eu botei o destino. Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. E durante todas as e o que Abraão faz? Vai. Só obedece e vai. Mas Deus não aparece como uma pessoa, como as outras nações. Não há uma imagem de Deus aí. Não há imagem. Há um Deus. Deus aparece e ele erige um altar. Normalmente Abraão erige um altar. E o que fica de Deus é uma promessa. Uma promessa que o move. Abraão, escutando essa promessa, segue, vai e vai cumprindo essa promessa que normalmente vem junto com a orientação e segue. E durante todo esse caminho, Deus vai com ele. Deus segue Abraão. E todas as aparições que vão aparecendo para Abraão, todas as aparições que vão aparecendo, vão sempre falando mais dessa promessa, vão sempre se desdobrando essa promessa. Aí depois vem a promessa de que dele vai fazer paz de muitas nações, né? E depois dele, Deus ia reafirmar a aliança dele com o seu descendente. Quando Deus aparece para Isaac, o que ele diz para Isaac? Eu sou o Deus de Abraão. Ele diz: eu sou o Deus que prometeu ao teu pai e que cumpriu, e agora vai contigo continuar realizando essas promessas, esses anúncios. Ou seja, o que é interessante no modo como Deus se revela para Abraão, enfim, para suas descendências, é que há uma diferença muito grande entre ele e as outras nações. Ele não aparece, ele é oculto. O que fica de Deus são promessas, palavras. O conhecimento que se pode ter desse Deus é unicamente
a fidelidade ao que ele disse. Só. Como é que o povo de Israel vai conhecendo a Deus? Isso vai ficando na tradição, isso vai se acumulando na tradição. Toda a Bíblia ela está cheia disso. Está cheia disso. Através dos caminhos e das obras de Deus, dos feitos de Deus, ou seja, das realizações que ele vai fazendo durante a história, durante da caminhada, isso desde Abraão, dos seus descendentes, do que Deus vai dizendo e vai realizando. Isso é o que eles chamam de salvação. Para Israel, salvação é isso, não tem nada a ver com o que a gente chama. Salvação são os atos que Deus vai realizando, os cumprimentos que Deus vai falando, os cumprimentos das palavras de Deus, que vai realizando, vai se desdobrando e vai se acumulando como memória do povo. Vai se acumulando como o passado dos feitos de Deus. Ou seja, Deus mesmo não aparece para Israel. Não aparece. O que o povo de Israel tem são memórias de feitos de Deus, que são realizações do que ele disse que ia fazer. E só. Mas não tem essa aparição de Deus. É por isso que lá no Pentateuco isso vai se oficializar como é proibido fazer a imagem de Deus. Proibido. Não faça mais a imagem de Deus, porque esse Deus não aparece. Deus é oculto. O engraçado é que Deus, isso aqui é muito engraçado, isso é totalmente paradoxal no povo de Israel. É porque Deus diz para esse povo que ele é o Senhor da terra, o rei de todo o universo, o dominador de tudo. No entanto, o povo de Israel vive sofrendo. Vive sofrendo e não tem esse amparo. Não tem esse amparo. Isso pode ser um pouco blasfêmico, mas se você pega os Salmos de Israel, o povo de Israel não tem medo de ficar dizendo nos Salmos, não tem medo de dizer assim: tu nos abandonaste, tu nos rejeitaste, tu nos entregaste como ovelha para o matador. Eu fui enganado. No sentido de dizer assim: tu és o rei, tu domina tudo, mas é por causa que o Senhor está querendo que eu sofra e que eu estou sofrendo. Porque no momento em que Deus quiser parar com isso, ele para. Mas a história do povo de Israel é uma história só de sofrimento. Ainda que Deus, em alguns momentos, haja essas memórias de que Deus foi com eles e com o exército deles e triunfaram sobre outros exércitos, há também as histórias das derrotas, que são muitas. O povo de Israel é o povo mais sofrido que talvez tenha na face da terra, que ainda vive, né? Ainda vive, né? Porque os outros foram extintos, mas ele ainda vive. Então, só que nessa história de que Deus, na aparição dele como o Senhor da terra, ele anuncia essa promessa sempre a promessa de que esse reinado, esse senhorio de Deus há de se manifestar. Há de se manifestar. No seu devido tempo ele irá se manifestar. Então vai se acumulando a promessa, essas promessas vão se acumulando no povo de Israel, esse passado que também é futuro. O senhorio dele é sempre no futuro. Deus, no presente o povo está sofrendo. Sofre, Abraão sofre, tem problemas assim. Deus não aparece assim como uma proteção que blinda esses camaradas, esse povo. Vai se acumulando na história de Israel essa memória que vai chegar um tempo em que, quando Deus se manifestar, Deus até então é escondido. Quando ele se manifestar, ele tem que se ele é o Senhor da terra, a terra não pode mais ser do mesmo jeito. Vou tomar banho, viu? Se ele mesmo é o Senhor da terra e do universo, se ele aparecer, a terra não pode ser mesmo. Não pode ser assim. Não pode ter guerra. Por isso é que as profecias que vai sendo anunciado, as promessas de Deus, é que quando Javé mesmo se manifestar, quando o reino dele se manifestar, as armas vão virar enxadas. O que é feito para a guerra, o que é utilizado para a guerra, vai ser usado para cultivar a terra. O povo não brigará mais com o povo. O que
vai reinar é o juízo. Deus irá julgar os pobres. E no sentido de julgar os pobres é dar a eles o que é de Deus. Já não vai mais haver opressão. Porque se aparecesse Deus mesmo, se esse Deus aparece... Boa noite. Boa noite. Oi, meu querido. Bem. Se Deus aparecer como Ele aparece mesmo, como o Senhor mesmo, a terra e a história não pode ser a mesma, não vai ser do mesmo jeito. Por isso é que Deus até então Ele é oculto. Por isso que o texto diz: Tu és o Deus que se esconde. pai! Não tem como explicar o sofrimento de Israel senão se dizendo que Deus até então escondido. Esse Javé que anuncia, que os profetas anunciam, ele é um Deus que virá. Que virá. Quando ele aparecer, quando ele se manifestar, então a terra não vai ser isso, não vai ser isso. A história não vai ser isso. Não pode mais, não vai haver guerra. Isso pode ser um pequeno detalhe. Só que pensa só no seguinte: nós aqui no Ocidente, nós os teólogos, a galera toda, os evangélicos, acreditamos que conhecemos a Deus. E que Deus pode ser compreendido, sei lá, por um Espírito iluminado, pelas nossas compreensões iluminadas pelo Espírito Santo, talvez, ou pelos teólogos, enfim, pela produção teológica que a gente pode conhecer a Deus. Isso aí, cara, tá na teologia, tá na raiz da teologia. A galera diz que Deus se auto-manifesta pra gente, que Deus se revela pra gente. Essa noção de revelação na teologia é isso, é que Deus se mostra pra gente, se revela. Deus se mostra consciente para mim, que eu conheço mesmo. Isso é um Deus que é apadrinhado pelo Estado. Um Deus domesticado. Um Deus que é possível ele se manifestar para mim e nada muda. A história continua a mesma coisa. A terra, a história da terra, a história das injustiças, Deus vai se manifestar para mim, isso não vai acontecer nada, porque Deus é transcendente. Deus está lá no céu. E o que recebe, o órgão com que eu recebo Deus é o meu espírito. E eu posso ser espiritual e conhecer a Deus e ficar adorando a Deus aqui na minha parede religiosa aqui, adorando a Deus que está lá no céu e aqui na terra, e pronto. E eu estou adorando a Deus, e aí? Pronto. E a terra continua do mesmo jeito, porque Deus não tem nada a ver com isso aqui. Deus está lá no céu, mano. E eu estou adorando a Deus aqui com o meu espírito, com a minha consciência, adorando a Deus. Esse é o Deus do Ocidente aqui, o Deus. A revelação é só nisso. A revelação é isso aqui. É Deus aparecendo para mim, para minha consciência, ou então para o meu povo. Só o narcisismo. Sabe o que isso forma? Forma os sacerdotes que portam a revelação de Deus. É o camarada que diz que recebeu a revelação de Deus e vou passar para o meu povo. E vocês vão me seguir. E vocês agora vão ter que obedecer a minha voz. Porque eu tenho a revelação de Deus. Forma um Deus apadrinhado pelo Estado, cara, que o Deus pode abençoar a minha nação. Foi em nome desse Deus que o George Bush entrou lá no Afeganistão e disse que aquilo ali era tudo de cor do cão. E agora, tudo de cor do cão, e eu posso, em nome de Deus, aqui destruir tudo isso. Foi por isso que ele foi eleito, foi porque o povo evangélico não elegeu. A maioria do povo religioso não elegeu. É o Deus que pode abençoar um Estado, cara. Deus que pode ser apadrinhado por um Estado. Porque Deus, ele se manifesta, Deus, ele se revela. Deus, ele está aqui no presente, apadrinhando esse povinho aqui, esse povo aqui que é ele. É totalmente diferente da noção de Israel. Porque para Israel, Deus é um Deus oculto. Quando ele se aparecer, se ele aparecer mesmo, a terra não vai ser mais mesmo. A história vai mudar, meu irmão. Porque se ele aparecer, mesmo o reinado de Deus aparecer, a justiça e misericórdia vão se beijar. Porque o conhecimento dele, quando ele aparecer, vai inundar a terra inteira. E esse conhecimento vai transformar tudo. Porque as nações não vão mais lutar contra as outras nações. Não vai ter mais arma. Porque toda a produção humana vai ser só para cultivar a terra. É um Deus totalmente diferente esse Javé.
Totalmente diferente. É um Deus totalmente diferente das outras nações, porque os das outras nações, assim, é um Deus que eu podia cultuar para ele organizar o ciclo da colheita, da sementeira, um Deus que pode, o profeta desse Deus pode abençoar o rei. Só que Israel vai se tornando isso. Por isso que ele pede a Deus para Deus mandar um rei, porque esse negócio de ser governado só por Deus não dá certo. Não tem que ser igual às outras nações. Enfim. Só que a gente acredita, nós que somos cristãos, nós acredita que quando Jesus apareceu pregando lá na Galileia, e ele disse assim: o reino de, agora sim, o reino de Deus, depois da morte de João Batista, o reino está cumprido, o reino de Deus é chegado a vocês. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: que aquele negócio todo lá que os profetas disseram, o reino de justiça e de paz, apareceu nesse homem que tinha nada de importante, não era da tribo de Levi, não era tipo sacerdote, não tinha nenhum parentesco com realeza nenhuma, senão uma realeza muito distante, que era filho da descendência de Davi. E naquele homem ali que viveu, Jesus ele só é famoso e sucesso agora, viu? Porque naquela época ele era um obscuro judeu, que fez um movimento ali que não tem nem registro dele. O registro que tem dele foi forjado depois de um tempo. Mas Jesus não foi nem um sucesso naquela época. Não foi nem um sucesso. Não estava nas paradas do sucesso. E ainda morre como crucificado, como a morte mais reles do mundo. Crucificado lá fora dos muros de Jerusalém, entre dois ladrões. Mas se a gente acredita nessa história de evangelho, pelo menos os evangelhos da carta, de Paulo, é que aquele negócio que os profetas disseram, do reino de paz, justiça, e que a terra já não seria mais a mesma depois disso. Depois disso a terra seria... essa frase é de Isaías, não é de João. Novos céus e nova terra. Uma novidade, uma revolução cósmica que iria acontecer de tal maneira que já não existiria mais essas relações de poder comuns aqui, que começou desde que Caim matou Abel, desde que o marido ia dominar a esposa, como Deus falou. Depois disso, agora o marido vai dominar a esposa, o fraco vai dominar mais, o forte vai dominar mais fraco, e também o fraco domina mais forte. Depois, enfim, ia acontecer uma revolução cósmica. Se a gente acredita nessa história, se a gente acredita nisso mesmo, que o reino de Deus veio com essa manifestação, a ideia era falar sobre a volta de Jesus, né? A parousia, a manifestação, porque até então Deus é oculto. A parousia, que é a manifestação, é que a gente normalmente os cristãos chamam de a volta de Cristo. Essa vinda de Cristo, essa vinda, depois entra no imaginário cristão, né? Mas até então ele era judeu. Quando Deus viesse mesmo, a terra não seria mais a mesma. Se a gente acredita nessa história de evangelho, essa revolução cósmica começou quando Jesus apareceu e quando ele morre crucificado e quando ele ressuscita. Quando ele morre crucificado, aquilo que aconteceu na cruz, é o que Paulo vai dizer depois, é que ali Deus reconciliou consigo mesmo o mundo inteiro. Ali Deus criou um novo homem, como Paulo fala, na cruz ele criou um novo homem, uma nova criatura. Ou foi uma revolução cósmica. É por isso que os evangelhos, quando eles vão escrever sobre isso, eles colam o imaginário profético no evangelho. Eles dizem o seguinte, né, que quando Jesus morreu, o sol se apagou, houve tremor de terra. Pode até não ter acontecido isso, mas o imaginário do camarada que escreveu, ele diz o seguinte, quer dizer o seguinte:
olha, aqui na cruz de Cristo está acontecendo aquilo que os profetas disseram. A terra está começando a ser abalada, porque Deus está começando a reinar, Deus está começando a começar o seu governo, Deus está começando a aparecer. E a crença do Evangelho é que Deus só aparece pra gente na cruz. Não existe outra maneira que Deus revelou pra gente, foi na cruz. E Deus se manifesta como o Deus crucificado, o Deus que está carregando em si o mundo inteiro e compartilhando o sofrimento humano. E eu estou falando do sofrimento da terra, sofrimento cósmico, sofrimento dos animais, das plantas e das pessoas. O sofrimento dos oprimidos e dos crucificados. O sofrimento dos que sofrem aquilo que Jesus sofreu, que é um poder maior do que ele, o esmagando. Um poder maior do que ele, triturando e moendo como um criminoso, como um excluído. Deus só aparece pra gente como esse Deus que carrega o mundo em si mesmo, que sofre as feridas dele. Deus que não tem nada a ver com Deus espetacular, não tem nada a ver com Deus que abençoa o Estado, que abençoa não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É um Deus totalmente outro, porque ainda na cruz, aparecendo, ele é oculto. Ele está escondido. Isso, pessoal, isso aí mostra que a crença em Jesus é algo totalmente diferente desse Jesus gospel, desse Jesus que na capa do... Não sei se tem a capa daquele CD, que aparece Jesus vestido de imperador romano, com aquele manto branco. Trazendo a arca diante do trono. Um dos dois, né? Eu acho que é os dois. Os dois não sabem fazer a temática. Tem aquela vestido de imperador romano, aquele manto branco com vermelho. Não tem. Mas essa culpa não é culpa do camarada que fez a capa. A culpa não tem culpa de ninguém. A culpa é lá do Constantino, que transformou Jesus no imperador. Constantino foi que transformou Jesus no imperador do mundo. O imperador que vai manter a ordem nesse reino universal. Esse reino cosmopolita de todos os reinos vão se render a ele. O legal é que se dá através dos representantes que estão no poder, né? É engraçado isso. E é um Cristo poderoso. É um Cristo muito poderoso. É um Cristo. Ninguém é o Cristo só da cruz, é que perpassa. Tem que ser esse Cristo imperador. Tanta coisa tem poder, até o sangue dele, né? É. O sangue de Jesus tem poder. É um amuleto, né, cara? Amuleto. Até o sangue dele serve pra alguma coisa nessa hora. E essa... Tinha que servir pra alguma coisa esse sangue, né? Assim, a ideia era falar assim, que essa aparição, esse Cristo, esse Deus que se manifesta segundo o que a gente crê, que esse reinado que a gente chama de Antigo Testamento, os profetas diziam que quando Deus vinha aparecesse para reinar, tudo iria mudar, seria uma revolução cósmica mesmo, porque ia ser uma vida totalmente outra. Começou na cruz para quem acredita no Evangelho. Para quem acredita no Evangelho, ali Deus estava reconciliando consigo tudo, aparecendo para a gente como aquele que carrega o sofredor, carrega nele, assumindo ele. E a partir de então, o pecado é o menos problemático que existe no mundo, é pecado. O menos problemático que existe no mundo é essa coisa chamada pecado. Até agora o grande problema é aquele que vê e o que não vê. É o que vê e o que não vê. É aquele que consegue ver o oculto. Não é porque está oculto, é porque é difícil de acreditar num negócio desse, que Deus é o crucificado. Porque Deus, macho, se ele aparece, ele tem que aparecer com trombeta, ele tem que aparecer fazendo um espetáculo, um show, cara.
Ou então ele tem que aparecer com uma coisa mais nobre. Porque cruz, esse negócio de Deus crucificado, Deus sofredor que sofre com o sofredor, não tem ibope esse Que negócio. empatiza, né? Que se coloca nos outros. Não tem ibope. Tem ibope o Deus que oprime, o Deus que reina mesmo, porque senão isso não é reinado. É coisa de fraco. Não é reinado. Deus Não é pacote, reinado. né? Fraco. É aquele que vê o que não vê, porque pecado, esse negócio do pecado, já foi resolvido. Já foi resolvido. Quem vê e quem não vê agora. Quem consegue ver o oculto. Né? Que consegue, né? Não é porque tem pouca visão, não. É porque esse negócio vai contra os desejos do nosso coração. Vai contra as nossas aspirações de domínio. Não tem condição de você se apoiar num Deus crucificado. Não tem condição de você se apoiar para construir um império. Não tem condição. É um Deus fraco. Não tem condição de você se apoiar num Deus crucificado para você, sei lá, abençoar o seu sucesso financeiro. Por quê? Porque o seu sucesso financeiro, meu irmão, fatalmente vai ser... Alguém vai ter que cair. Alguém vai ter que fracassar para você ser bem sucedido. Então Deus que abençoa alguém, né, no sentido de dar sucesso, por que é só para ele? E não para o outro. Não tem condição de você se apoiar. Não é porque você não vê, essas coisas não vê. É como Jesus falou, né? Que, às vezes a gente acha radical que o negócio que Jesus fala. É que vendo não vejo. Né? É porque, a ideia não é porque Deus iluminou uns e nos iluminou outros, como alguns calvinistas dizem. Deus iluminou um, não é isso. É porque é aquele negócio, escutaram de mau grado. O negócio, não, isso não é compatível com o meu esquema, pô. Não é compatível com o meu esquema esse negócio de Deus crucificado. É queimar meu esquema. É muito melhor o Deus que me dá promessas para eu ser bem sucedido, não é o meu esquema. Não Mas é prosperidade. E essa prosperidade absurda que tem aí, não é o meu esquema. Agora é engraçado que Constantino foi um gênio, né? Foi um estrategista militar e como todo governador, como todo grande estrategista. Mas eu não sei nem se foi o pobre do Constantino, sinceramente. Sem dúvida. Mas o seu governo, né? Teve um monte de... um grande conluio no império para poder fazer aquele negócio. Porque teve a mãe dele. Jesus serve para blindar. Jesus serve para blindar o governo. Serve para blindar. Como se diz, foi uma conjuntura, né? Mas a genialidade é pegar aquilo que é impossível de se usar para legitimar estruturas de poder, hierarquia, para essa finalidade. Impossível, é como você diz. A cruz, para legitimar a cruz que é o digamos, é o antipoder, é o antipoder. Para legitimar o poder. É o Deus fraco mesmo, como diria o Deus fraco. Deus, porque a força de Deus, o pior que segundo Paulo, segundo as crenças de Paulo, que supostamente seria o fundador do cristianismo, como a galera fala aí, seria o fundador do cristianismo de Roma, eu acho difícil esse negócio. Difícil acreditar nisso. Porque o camarada que disse que o poder de Deus era exatamente isso aí. Era a cruz. Porque o poder de Deus não é um poder para sancionar a ordem que está aí. É o poder, pelo contrário, de fazer ela passar, de fazer ela fugir, de fazer ela se integrar e ser porque se a gente acredita nessa história, que Deus crucificado carrega em si o mundo inteiro, a sua dor, o seu sofrimento, carrega e anda com esse povo, caminha com esse povo, sofrendo ele, não tem nada a ver com abençoar a ordem que está aí. Como o Deus peregrino lá de Israel caminhava com esse povo, não é com esse povo sofredor, é um Deus que caminha junto. Ele caminha junto.
Deus que é um Deus extremamente empático, caminha, sofre junto a esse povo. Está saindo de uma situação opressora. Pelo menos se a gente acredita nisso, que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou e ele é isso. Esse Deus é o Deus que aparece. A vinda de Deus é esse Deus da cruz. A vinda de Deus. Mas aí a gente pode falar dessa coisa da vida de Cristo. Se a gente acredita nisso mesmo, Nessa vinda? Na vinda. É engraçado, eu nem gosto dessa palavra vinda. Parece que ele não está, né? E também demonstra, mas o termo mesmo grego, mesmo da Bíblia, essa parousia, que é manifestação aparecida. Primeira coisa, se a gente acredita mesmo, essa chamada igreja, esse povo que não é nem povo, porque na verdade Cristo morre para não ter povo, porque ele reconcilia consigo o cosmo inteiro, todos, ele é o mundo inteiro. E desde então, como Paulo falou, nós não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. Se eu tivesse visto Jesus pessoalmente, Jesus não é mais isso. Jesus não é mais aquele que andava. Se a gente acredita mesmo que na cruz Deus reconciliou em Cristo tudo, então é o que Paulo chamava de o Cristo que é tudo em todos. O Cristo que está presente em tudo. Aquele que vê isso, usufrui isso. Aquele que vê isso, vive isso e usufrui isso. É só. Ele que vive. Agora quem não vê, não usufrui. Usufrui inconscientemente. Mas não usufrui. Não usufrui da bênção que é viver com Deus sofrendo com você. É óbvio, pessoal, não tem condição de a gente acreditar que Deus vai subverter a ordem cósmica para proteger o seu filho querido que está sofrendo. Não é isso, não. A promessa não é essa. Não tem isso na promessa. Não é essa o anúncio do Evangelho. Não é isso. Não vai subverter a ordem cósmica, como a galera, como é que é? Como é que é a música? Cassino. Ele manda hoje o bode para te defender. Deus manda um negócio, tudo para salvar, que é um Deus paternalista que não pode ver o filho sofrer. Não é essa a história da Bíblia. Porque se o Filho de Deus sofreu, meu irmão, é evidenciando, é mostrando pra gente que Deus vai sofrer com a gente. Sofrer junto com Deus é diferente, é óbvio. Porque o poder opera na fraqueza. Sofrer vendo que Deus sofre com a gente. Aí você pode dizer como Paulo, que está lá na prisão, sofrendo, sabendo que ia morrer, que ia ser decapitado. E ainda tem coragem de mandar uma carta dizendo para os outros: se alegrem com tudo. E outra vez eu digo para vocês: se alegrem. Uma pessoa que tem esse nível de saúde mental no momento de sofrimento é porque acredita que Deus sofre com ele. Que ele pode orar e pode entrar em contato com esse Deus, com Deus que sofre com ele, e acreditar que aquele sofrimento vai redundar em nova vida. Porque no momento de sofrimento não é nem essa questão se você não acredita ou não, porque é a única alternativa. Ou você acredita que esse sofrimento vai te perceber, ou você vai pirar, velho. Porque Deus. Por isso que a crença do Evangelho é muito sensata mesmo, porque é a única maneira de você se tornar. Mas é engraçado, no Ocidente, sim,
tentou de todas as maneiras, os teólogos, fundar que a ressurreição de Jesus era histórica, era física, ressuscitou. Eu não me chamo de blasfemo, deixa eu dizer que eu vou dizer aqui que Jesus não ressuscitou historicamente, Jesus não ressuscitou fisicamente. Eu acredito o seguinte, que se Jesus não ressuscitou, o Evangelho é conto de fadas. Jesus tem que ter ressuscitado. Senão, não estaria aqui. É a obrigação de Jesus ter ressuscitado. É a obrigação. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu entendi. Se Jesus não ressuscitou, meu cara, como Paulo dizia, vamos comer, vamos beber, vamos para outra escola filosófica, que essa aqui não é pra gente não. Jesus tem que ter ressuscitado. Só que o Jesus ressuscitado é o primeiro fruto da nova vida, como diz. É o primeiro, é Deus mostrando que de fato essa vida, essa nova terra existe. E que Jesus é o primeiro a entrar nessa nova vida. Jesus é o primeiro, é o primogênito. Ele entrou primeiro. Mas ele entrou para uma ordem, quando Jesus ressuscitou, ele entrou para uma ordem cósmica tão diferente, tão outra, que não dá para dizer que Jesus ressuscitou historicamente. Não tem dados, não tem dizer, não é fisicamente, não tem. É psicologicamente, Jesus ressuscitou na minha. Não é isso. Você está querendo assimilar o que é inassimilável. Você ainda está trabalhando com as categorias da terra que já se foi. Essa terra já foi embora. Então Jesus ressuscitou. Se você não acredita, então parte para outra, porque esse negócio do Evangelho tem que acreditar que Jesus ressuscitou. Porque senão não tem fundamento nenhum, porque Espartacus também foi crucificado, ele foi um grande líder e fez uma coisa fantástica em Roma, porque ele fez a primeira rebelião dos escravos, ficou na história e morreu crucificado. Pronto, foi inspiração histórica. Se o Evangelho é inspiração histórica, então nada disso aí que eu tenho falado não existe. Nada disso. O que a gente está dizendo é o seguinte, que Jesus morreu crucificado para ter uma evolução cósmica, uma alteração profunda na Terra e na história. Se Jesus não ressuscitou, nada disso tem sentido. Agora ele ressuscitou de uma maneira tal que não dá para dizer, ele ressuscitou historicamente. Você vai lá na tumba, como os cristãos dizem, Jesus não está lá. Aí tem aquele monte de fundamentalistas, Josh McDowell e aquele outro, provando que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou fisicamente. Se é que for possível, faz análise do gene de Jesus. Gene ressuscitado de Jesus. Mas Jesus ressuscitou por uma ordem outra. Jesus ressuscitou por uma ordem outra. E esse Cristo ressuscitado é o Cristo que está unido a todo o cosmos e todos os homens e tudo. Está unido a eles. Quem vê, usufrui isso. Como diria o João, quem vê tem em si mesmo o testemunho. A questão é que esse Cristo ressuscitado dessa forma aí, ele é um Cristo que é exatamente por isso que ele vai voltar, e vai voltar com toda essa forma, com tudo que está nesse imaginário. Eu fico me perguntando assim, é possível compreender, ou qual é a dificuldade de se compreender essa dimensão que você está falando, desse Cristo ressuscitado de uma forma diferente, que não é essa histórica, é uma coisa que também só está em mim, eu não consigo explicar, no sentido de que as pessoas estão esperando um Cristo, ele não está aqui, eu não consigo ver nas coisas, no outro, eu não consigo. Né? Eu estou esperando ele vir, essa volta dele, esse ressurgimento dele. E é físico também. Ele vai ter que vir fisicamente para me provar. Pois é. Para se constituir. A ideia que eu penso que encontro nos evangelhos, penso que leio isso, é o modo como eu leio. Como eu penso que leio, é que essa vinda de Jesus, essa parousia, essa manifestação, vai mostrar é a mesma crença dos hebreus, quando eles diziam, se Deus aparecer, é o fim da história.
essa história da velha terra vai passar. A partir de então, é uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Então, se esse Cristo ressuscitado, essa é a crença, quando ele aparecer, não vai ser a ideia. Às vezes a gente pensa que Jesus é o Obi-Wan Kenobi, que aparece assim, né, como aquela pessoa e diz assim: voltei, tá aqui eu, tá aqui eu voltei. Mas a ideia do Evangelho, ele diz assim: todo olho virá, a terra vai se abalará, os elementos vão se dissolver. É que quando ele aparecer, ele vai aparecer esse Cristo que é tudo em todos. É o fim da história, é a manifestação daquilo que sempre esteve oculto. Esse novo céu e a nova terra que já está presente, essa paz, essa justiça e misericórdia que já está, mas que é oculta, só vive quem vê, que é quem crê, só vive ela quem vê, ela vai aparecer e vai ser visível, vai ser manifesto. Mas não é esse Cristo pessoal, esse Cristo pessoal, o Obi-Wan Kenobi aparecendo. É o sol da justiça que vem, é o fim da história, é o irrompimento, como se fosse, usar essas imagens, vulcão cósmico, como se fosse. Essa velha terra vai se mostrar como ela já era. Não tem nada a ver com aquela ideia do Evangelho. Pelo menos eu não vejo isso na Escritura, eu não vejo isso de jeito nenhum. Esse negócio de que Jesus vem e vai levar o povo dele, como diz que no voador, para ir para o céu. Para o céu e vai deixar a terra aqui. Esse Deus mostra simplesmente a conclusão de toda a crença no Ocidente, de que Deus é transcendental, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é o cocô do cavalo do bandido. Esse negócio aqui não presta para nada, só presta para fazer sofrimento para os outros. Mas esse Cristo, quando aparecer, por isso é que a Bíblia diz que ele vem com todos os seus santos. Ele vem para ser glorificado em todas as coisas. No anúncio dos profetas diz que as árvores vão bater palmas, os desertos vão brotar rios de água. São as imagens que profetas encontram para mostrar que essa velha terra vai passar. Não é que ela vai passar, é que ela já passou ocultamente, se a gente acredita nessa história. Só se a gente acreditar nessa história. De que essa novidade de vida já existe aqui agora, em comunhão com esse Deus crucificado. Já é possível a gente dispor o coração para ser misericordioso até com o mais vil dos criminosos. Por quê? Porque ele está reconciliado com Deus. E eu também estou. Se eu estou, eu ofereço isso. Se eu estou, eu ofereço isso. Não é mais possível mais a gente dominar uns aos outros. Não é mais possível, porque quem podia dominar a gente... Eu dei pausa, viu? Foi. Meu Deus, daqui foi chego. Foi mim. Você quer dizer de novo? Quem podia dominar a gente, sofre com a gente. Não mais oficializa ninguém mais dominar ninguém. Já é possível viver isso agora. Pois bem, palavra da salvação. O apelo que eu quero me converter. Apelo. Mas, pois é, o que eu acredito que vinda de Cristo, que eu leio como eu leio, é que quando Cristo aparecer, ele simplesmente vai revelar aquilo que já estava presente, que é essa justiça e misericórdia no nível cósmico, para todo olho ver, todo olho verá. E é isso que nós esperamos, podemos esperar isso, podemos dizer, como diria o João, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que venha esse reinado de paz para todo. Incrível, cara, porque na oração do Pai Nosso já tinha dito, Jesus já disse tudo isso. Não seria que venha, que seja manifesto. Que o reino, assim como Deus governa no céu, que o governo dele apareça na terra. Esse governo não tem nada a ver com o império, Deus governando, oprimindo as pessoas, não é isso. É que se manifesta essa justiça e a misericórdia, essa abundância, esse shalom para todos. Esse shalom judeu é a abundância de vida para todos.
em que, em que o forte já não oprima mais o fraco. Porque onde houver forte oprimindo o fraco, não é possível ver o conhecimento de Deus. Por isso que Deus é realmente oculto. Deus, ninguém conhece Deus. Só se pode conhecer Deus aonde? Na cruz. Só. Não, Deus não é patrimônio de nenhuma religião, nem dos cristãos, de ninguém. Deus é oculto, sempre oculto. Porque se ele aparecer, é o fim da história. É interessante essa manifestação, quando fala de que é diferente, né, dessa mentalidade que nós temos. A manifestação do poder é para nos libertar do poder, né? Para que o poder seja aniquilado, para que haja igualdade e paz. Porque enquanto não houver libertação do poder, não haverá igualdade, não haverá paz, né? Não haverá misericórdia, não há misericórdia, não há. Onde há uma pessoa oprimida, porque aí a misericórdia, essa misericórdia por concessão do Senhor, do imperador, de que vem oferecer misericórdia, anistia. E interessante é que é muito comum entre os que se dizem cristãos, né? Dizer que tudo isso que está aí de ruim, manifestações de abuso, de poder, de opressão, é exatamente porque Cristo ainda não veio. Ainda não veio, ou seja, está se esperando uma vinda lá para poder todas essas coisas acontecerem. Quando você coloca assim que naquele momento da cruz, isso já aconteceu. Portanto, já deveríamos estar vivendo isso. Aí a minha pergunta então, revela-se para uns e outros não? Você vive e outro não? Eu acho que se interrompendo, onde quer que haja a reprodução daquilo que aconteceu na cruz, se está vivendo. Se está vivendo. Quem vê? Quem vê? Porque tem que ver. Ver no sentido não é que eu não acredito nessa história de que Deus dá iluminações para uns e outros não. Eu acredito que a gente não vê porque é incompatível com o nosso modo de vida. Não dá para acreditar nessa história. E também como se construiu, né? Com toda essa imagem que construiu de lá pra cá. Assim que Jesus morreu, e que virou o modo de vida, né? Que virou o modo de vida. Não, isso que a gente está conversando aqui não tem nada a ver com o que a galera fala. Porque assim que Jesus morreu na cruz, tratou-se logo de ressuscitá-lo. Sob a ótica do poder, de que é um Deus poderoso, né? Por isso ele nem a morte o conteve, para poder justificar, para poder explicar que tem algo para além de tudo que governa, que comanda, para explicar um conceito-chave do poder. Para manter o poder. Para manter. Se opera no mesmo nível, com a mesma linguagem, os mesmos símbolos. Exatamente. Gente, eu vejo um jato. Digo isso porque que constitui o poder. É importante a gente dizer que Jesus não ressuscitou nessa ordem, essa ordem que a gente assimilava como nasceu, porque os teólogos da igreja romana. Aí, ó, tirou a foto. Isso. Eu vejo já. Até hoje a gente acha uma coisa muito piedosa, isso fosse muito piedoso os teólogos, falando que Jesus ressuscitou mesmo, aquele negócio todo. Sabe para que eles queriam isso? Para fundar a sucessão apostólica e fundar o império da igreja. Porque se Jesus ressuscitou, os primeiros que viram passaram a sucessão apostólica para o outro. E aí é depender de Pedro. Essa gangue que viu Jesus desde Pedro, que disse ver Jesus, que disse que viu, que foi passando, faz o que quer, né? Essa gangue são os apóstolos, cara, que passaram, que tem todo o poder, tem poder imperial. Até hoje é assim, o poder imperial. Em nome de quem você vem, né? Então eles tem as costas largas, porque vem toda uma genealogia atrás de cara que viram Jesus e foram passando. A autoridade, o poder foi passando. Então é por isso que esse esforço medonho de dizer que Jesus ressuscitou. Mas essa ressurreição de Jesus é de uma ordem que é inassimilável, não é psicológico, não é físico, não é histórico. É o primeiro rebento da nova vida, em que se cremos nessa história, com ele também ressuscitamos para essa nova vida, para essa vida de justiça e misericórdia e paz agora, aqui nesse momento, para vivermos isso.
É interessante que isso é tão claro na Bíblia, assim, com ele morremos, com ele E que tudo se fez novo, né? e que tudo se É fez muito novo. claro, na verdade o evangelho não é intelectual, não tem nada de intelectualóide, assim, é uma coisa muito simples, o negócio aqui é difícil pro coração aceitar. É porque a gente colocou dentro da lógica nossa, dentro da É. nossa lógica, das nossas relações. Talvez essa seja a genialidade de Constantino, da conjuntura lá que forjou isso, né? Eu lembro, né, que há uns dias atrás eu debatendo algumas coisas na internet, né, em relação a isso, o Evangelho segundo me convém, né? Aí o cara falou assim, ó, rapaz, pelo que vocês falam aí, parece que até o próprio diabo será perdoado por Deus. Eu digo, mas rapaz, Deus se quiser. fosse, cara. Eu digo, rapaz, eu digo, que coisa boa se ele fosse perdoado por Deus, porque seria tem que ser, né? seria o princípio de se entender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, né? Misericórdia eu quero, rapaz, e se Deus perdoar ele? E aí? Mas vai perdoar. E aí, né? Mas não vai na lógica do... Tudo, Mas a Ele questão vai é... ficar muito ofendido, porque ele vai dizer como é que pode. É porque se Deus perdoar o diabo e rolar a festa, o cara vai chegar e dizer, "Ei, que festa é essa aí?" Aí não Não, vai dar porque certo. aquele diabo lá que caiu desde o começo foi perdoado por Deus. Já pensou se Deus mata o bezerro cevado por causa do diabo? Por causa de... Pensou, né? Mas às vezes eu fico até querendo ser blasfemo, não. Mas às vezes eu fico, mas já sendo, eu acredito piamente que existem forças das trevas, né? Forças das trevas. Mas eu tenho dúvidas de que essa é a história mesmo do anjo caído. Eu tenho dúvidas, assim. E eu acho que isso não fere em nada o evangelho, porque essa história do anjo caído não tem na Bíblia. Tem um texto lá em Apocalipse, né? Tem que houve, enfim, mas sei lá, o Apocalipse é uma linguajar muito imagética. Agora, eu acredito piamente que nós produzimos energias espirituais das trevas. Nós seres humanos. Isso é claro. Que se condensam e começam a ser mais forte do que nós. Isso aí, cara. Até em Freud isso é claro. Até em Freud isso é claro. De que... A educação biocêntrica. Não, que é isso. Biocêntrica. Mas eu acredito piamente que existem forças inconscientes que começam a governar e a maldade fica maior do que simplesmente a gente. Forças que nós produzimos e que nos assombram, né? Como eu diria Paulo, pelo menos na linguagem de Paulo, são principados e potestades e poderes do maligno, são como se fossem poderes que ficassem governando sobre. Isso é interessante que todo mundo acredita nisso, mas eu não sei como é que as pessoas percebem isso, né? Porque elas, inclusive, isso é muito comum ouvir na igreja. A não ser que elas repliquem só para explicar. Não sabem o que estão dizendo, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. Mas aí elas materializam, elas acham que são os cãozinhos mesmo. São os cãozinhos, elas materializam. Essas imagens que depois, muito depois, nem tem na Bíblia essa imagem. Elas materializam, tem uma necessidade de materializar. Nunca consegue, nunca cai, né? Nunca cai na mentalidade de que eu estou profundamente afetado por essa perversidade dessas potestades aí. Quando eu não manifesto a misericórdia, quando eu não manifesto o perdão, quando eu não aceito o outro porque ele é diferente de mim, quando eu classifico alguém como superior e como inferior, né? Então eu estou totalmente afetado pelo poder da potestade. Mas você está sendo generoso dizendo que eu posso estar sendo afetado, porque eu posso ser essa perversidade. Eu posso ser a própria potestade. Exatamente. Rapaz, e eu não tenho dúvidas, outra vez blasfemo, não tenho dúvida que a maioria dessa produção trevas vem das esferas religiosas. Porque olha bem o que Paulo fala nesse texto de Efésios. Né? Ele despojou os principados e potestades e riscou o escrito da dívida que era contra nós. Olha o que Paulo associa aos principados e potestades. O escrito da dívida, da culpa. Onde houver esse escrito da dívida, onde houver alguma estrutura culpando as pessoas, transformando as pessoas em malditos, onde está marcando essas pessoas com culpa, fazendo a pessoa se tornar um eterno endividado, aí há os principados e potestades. Foi desses principados e potestades que Jesus despojou, Deus eliminou os poderes deles na cruz. Porque de fato ele eliminou, porque ele reconciliou com Deus todo esse poder.
esses estigmatizados. Agora pensa atualmente quem é que produz esse estigma, essas marcas de culpas, os escritos da direita. Quem é que imprime? Se não os caras que falam em nome de Jesus. Só que aí tem, voltando lá para Constantino, né, tem a história da criação do cristianismo em Constantino, e aí aquela primeira observação aqui, acho que foi o Hugo que disse. Quem foi que disse que, não sei, ou foi você? Eu não sei até que ponto não foi o próprio Constantino, ou se foi o Constantino, né? Então, assim, existe uma relação total do Estado com essa questão religiosa. E quando a gente falou que ele blinda, né? Ele blinda o Estado. O Constantino, ele pode ter usado isso para blindar o Estado, para manter a sua governança, o seu poder, né? Então, ele usa aí desse momento aí histórico de criar o cristianismo para blindar o seu governo, né? Para justificar, para referendar. Então, eu acho que existe uma relação que a gente já não sabe mais quem domina quem cria quem ou quem. Não tem mais. É difícil saber isso. Né? É a relação do ovo ou da galinha. Quem veio primeiro, né? Se foi o Estado que criou esses critérios religiosos para se blindar ou o inverso. A religião que se apoia. O que não nos impede de dizer que existe o ovo e a galinha e que eles se relacionam, né? Totalmente. Que eles são, que ambos estão... Que eles são uma só carne, né? Pois é, gente. O desafio da gente é esse. É esperar essa manifestação cósmica da vida de Cristo, mas entendendo que aqui agora é como a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus é essa, que a gente exprima a reconciliação, como Paulo fala. Somos ministros da reconciliação. Eu não sei o que diabo é que se tornou isso, né? Mas o ser ministro da reconciliação é eu reconciliar, eu viver esse negócio da reconciliação. Se eu fui reconciliado com Deus, eu tenho que viver isso. Todo tempo está reconciliado. E é agora. Aqui e agora. Aqui e agora. E é a coisa mais difícil do mundo. Eu não sei. Quando o Paulo diz assim que olha e ora para que vocês estejam fundamentados e arraigados no amor de Deus que excede todo entendimento, é porque é a coisa mais difícil do mundo, esse negócio do amor de Deus. Você transbordar isso todo tempo. Você tornar isso uma coisa inconsciente de transbordar sempre essa graça, essa misericórdia. Discernir quando ela tem que ser misericórdia com justiça, no sentido de que não é justiça, não é você ir querendo punir as pessoas, não. Mas ter a verdade para poder ter discernimento. Onde precisa de censura, censura. Onde precisa de ser uma coisa que precisa desaparecer, ser esvaziado, tem que ser esvaziado. Onde precisa ser acolhido, acolhido. Viver esse amor da reconciliação. É que é o grande desafio. Eu não sei porque que inventa todas as outras coisas, né? Todas as outras coisas que... Tudo que Deus não mandou fazem, mas tudo que Deus mandou não faz. Não esquecer que ele fez novas todas as coisas, inclusive fez uso dos significados, porque a gente costuma usar muito poder. Paulo estava lendo outra primeira carta aos Coríntios, Paulo usa muito a expressão poder. Mas é interessante, porque principalmente depois de ter conhecido os conteúdos aí do Deleuze e do Luiz Fugante, lá eu tenho criado um nojo, uma aversão nessa palavra, porque ela é anticristã. Eu bato o olho e vejo um elemento anticrístico quando eu vejo essa palavra. Mas parece que você percebe Jesus ou os relatos acerca de Jesus se apropriando do universo simbólico existente, pervertido, se apropriando dele e ressignificando. Então Paulo usa poder, mas ele diz que Cristo é o poder de Deus. Então assim, se a gente vai continuar andando, trafegando nesse mundo que ainda é e que ainda não se rendeu ao reino, digamos, e se a gente vai continuar se valendo dos significados existentes nele, que a gente ressignifique, que a gente faça todas as coisas novas, né? Porque o cara ontem estava me falando de poder, esquecendo de dizer que o poder de Deus é Cristo, entendeu? Que é essa questão da cruz, entendeu?
Que beleza, vamos falar de poder, mas é Cristo, tá entendendo? O Paulo mesmo fala isso. Sempre vai ser, né? Segundo se Paulo fala segundo Jesus, sempre vai ser o poder do não poder, né? Exatamente. O poder do não poder, o poder da fraqueza. Até porque talvez fosse inevitável falar de poder, né, cara? Como é que não se fala de poder? Né? Se fala de poder. Mas poder de Deus é Cristo. Tem que tá sempre retomando isso, assim, porque senão poder sem Cristo é o inferno, é essa perversão, é o que já existia. Tem um hino que eu estou falando da igreja que eu não lembro, e até mostrei, Renato, ele fala assim, não lembro bem da letra, mas a essência do hino, que a gente foi cantado no domingo desse aí, eu fiquei assim, passado. Eu já conhecia, mas eu nunca imaginei que eu fosse ouvir, assim, né? O hino fala de que ele é bem bélico, né? Como vários, poder, né? E tem muito na nossa linguagem hoje a questão do bélico, né? É alvo, luta, guerra, armas. E o hino é todo assim. E ele fala que enquanto eu saqueava as almas do inferno, né? Eu, que é o cara que saqueia, né? Saqueava as almas do inferno, aí o mal veio contra mim. Mas se eles estão pensando que vão vencer, eu vou vencer. E aí ela começa que vai entrar em guerra e que não tem... E é inimigo pra lá, inimigo pra cá. Inimigo pra cá. E não tem bandeira branca. Não tem bandeira branca? Não tem bandeira branca. É sem cruz, né? É inclusive sem cruz. Né? Depois voltei pra nós, vamos mudar pra Jesus identifica aí. Gente, é um negócio... Sem curso. E aí vai fazer sem curso. E a coloca areia, né? Esse Deus é o que reina, né? Esse Deus é o que reina hoje. E elas estão esperando que isso só vai acabar quando tiver a volta, que eu também não acredito. Eles fumando uma vez, ele ficou assim, porque eles que não acreditam nessa história dessa nuvem. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu achava... Parece família Adams, né? O lance da nuvem, assim. Eu tenho muita dificuldade em algumas coisas, né? A nuvem, Jesus voltando, as trombetas, não sei o que, se abrindo, o chão rachando. Essa coisa assim, eu sempre tive muita dificuldade. Né? Então, assim, essa conversa hoje, eu não gosto, é difícil pra mim, é difícil. Então, assim, é difícil pra mim, eu não gosto. Eu achava que era por isso, mas não é não. Hoje eu tava ouvindo aqui, passando falar, e eu penso que eu tenho essa compreensão, né? Os elementos vêm daí, né? Porque a Bíblia é muito poética. Assim, o poético é que a gente pega a poesia da Bíblia e cristaliza como se fosse uma coisa assim, física. Porque a gente tem uma necessidade de materializar. Então é segundo o que nos convém mesmo. Está preocupada com... Eu acho que falando isso, né?